quando o anjo trouxe o comunicado a Maria, depois a estrela que guiou os homens até onde nasceu o nosso Senhor, nosso Salvador. Uma estrela que trouxe luz. E para isso, queridos, eu gostaria, a mensagem de hoje não seria sobre isso, mas eu quero aproveitar e complementar também. Então eu quero que nós vamos ler livro de João, capítulo 6, versículo 35. João 6, 35. Ele nos fala a respeito deste contexto, onde Jesus, então, ele vem e fala o seguinte: eu sou o pão da vida. Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome. Queridos, quem se alimenta deste pão, a palavra na qual eu creio que todos nós cremos, ela nos afirma isso. Eu sou o pão da vida. É Jesus falando. Quem vem a mim jamais terá fome. E quem crê em mim jamais terá sede. Gravem bem essas palavras. Ainda João, capítulo 7, versículo 37 e 38. João 7, 37 e 38. Aí fala o seguinte: no último dia, esse não é o último dia de Jesus aqui na terra, né? Está se referindo à festa dos tabernáculos. O grande dia da festa, Jesus se levantou e disse em alta voz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Rios de água viva. Queridos, nesse momento, ou nesse momento da palavra, estava acontecendo ali uma festa. No texto anterior que nós lemos, né, lá em Siloé, haviam muitas águas naquele lugar. E Jesus então vem e diz que ele é o pão da vida. Aqui nesse momento então existia uma festa. E nós sabemos que a história, né, ela fala a respeito de que existiam grandes candelabros iluminados, a qual as pessoas então, como era uma festa, as pessoas dançavam e circulavam ali, iluminadas por esses candelabros. E de repente Jesus então, o que ele faz? Ele se levanta. Ele não fica num canto quieto ali. Jesus se levanta e fala em alta voz: eu sou a luz do mundo. Essa luz que vocês estão aqui comemorando, festejando, dançando, essa luz é uma luz terrena, passageira. No momento em que der um vento aqui apagar essas luminárias, né? E a luz elétrica naquele momento ainda não tinha chegado até lá, estava próxima ainda, né? A Celeste que ainda não tinha chegado lá. Então, queridos, o que iluminava aquelas pessoas eram luzes de candelabros. Jesus, então, ele vem e diz: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas. Quem fica aqui debaixo desta luz aqui, momentânea, essa pessoa, sim, ela pode, em um determinado momento da sua vida, sentir que está na escuridão. Mas aquele que segue a Jesus não andará em trevas. E ele vai além. Ele diz que terá a luz da vida. Vida, queridos. A vida nele, em Jesus.
que é uma vida plena, uma vida de graça, uma vida de abundância, uma vida regada pela verdade da palavra de Deus. Quem segue a Jesus jamais andará em trevas. E trevas aqui, queridos, ela significa uma única coisa: escuridão. Lugares escuros, lugares áridos, lugares de morte. Isso são trevas. Aí vem Jesus e diz: opa, peraí um pouquinho. Aquele que segue a mim jamais andará em trevas, por conta da luz que está em sua vida. Ainda João, capítulo 8, versículo 12. João 8, 12. Olha o que a palavra diz. De novo, Jesus lhe falou. Olha, queridos, como Jesus está insistindo nisso. Insistiu tanto que chegou a ser chato naquele momento, né? De novo, Jesus diz: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas, ao contrário, terá a luz da vida. Vida de quem? Dele, de Jesus, agindo na minha vida e na sua vida. É isso que ele está falando, queridos. Agora, um pouco à frente ali em Efésios, capítulo 5, versículos 8 a 10. Efésios 5, 8 a 10. Olha o que a palavra diz. Essa carta aos Efésios, né? Paulo diz o seguinte: porque no passado vocês eram trevas. Mas agora quando? Hoje. São luz no Senhor. Ele estava se referindo a Jesus. Vivam como filhos da luz. Próximo. Porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, tratando de descobrir o que é agradável ao Senhor. O fruto da luz consiste em toda bondade. Queridos, parece que é simples, né? Parece que é tão simples. A gente vê Paulo falando essas coisas, Jesus também falando algumas coisas. E eu vejo que o nosso tropeço, a nossa falha, ela está exatamente aí. E simplesmente porque é tão simples, a gente não, isso é simples demais, eu quero complicar um pouquinho. E tenta colocar em prática algo que foge da palavra de Deus, das escrituras de Deus, naquilo que diz respeito à nossa vida, a minha vida e a sua vida. Então nós temos aí tantas bênçãos que já nos foram dadas. E muitas delas, queridos, nós ainda não alcançamos por conta da nossa inteligência. Nós queremos colocar um tempero diferente na massa do bolo. Não, do jeito que está na receita aqui, está muito simples. Eu vou aplicar aqui uma pitada do meu conhecimento, da minha sabedoria, do meu jeito, aqui vai funcionar. E, de repente, como diz, né, desandou a maionese, né? Deu ruim. Era para ser tão bom, mas deu ruim. E assim somos nós.
palavra diz: antes andávamos em trevas. Trevas, queridos, não significa que cada um não tivesse a sua própria luz. Mas nós não tínhamos a luz dele, Jesus. Independente da sua luz, por maior que seja, seu brilho maravilhoso, os candelabros maravilhosos, Jesus refuta tudo aquilo. Isso aí não é nada, isso aí é lixo. Eu sou a luz do mundo, ele diz. Quem me segue? Como que nós seguimos Jesus? Simples, né? Tem um livrinho aqui, um manual que tem todas as regras. Eu só preciso aprender a ler agora, então, né? Aquilo que a gente aprendeu lá na infância parece que não está funcionando. Precisa aprender tudo de novo. Ok. Não era para isso. Mas falando em luz, olha só. Como foi falado hoje pela manhã, no culto na Comunhão Cristã Aba, né? O pastor Rômulo falou, bateu até bastante nisso, né? A respeito da luz e também ser luz. Queridos, para que nós possamos ser luz neste mundo, nós precisamos ter fé. No dia da ceia aqui, não lembro mais que dia foi aquele, acho que foi dia 1º, né, de dezembro, o título da mensagem que foi pregada aqui foi Crer e Ter Fé. Por sinal, essa ministração lá foi ao ar, né, ao YouTube nessa semana, e está lá à disposição lá de qualquer pessoa. Teve várias visualizações lá, e por incrível que pareça, poucas curtidas. Poucas porque quem curtiu aquilo lá foi eu, de 2 equipamentos lá, e a minha esposa. Teve 3 curtidas até hoje. Queridos, ninguém é obrigado a gostar daquele negócio lá. Mas já que nós estamos aqui, vamos incentivar isso. Incentivar. Se a gente não curte aquilo lá, aquele negócio morre. Não porque foi a minha ministração, mas pode pegar de qualquer um. Certo? Vamos lá, eu curti algumas mensagens que eu ouvi essa semana. Eu curti algumas mensagens que eu ouvi essa semana. Aquilo que eu gostei, eu curti. Ouvi outras, né, não, deixa assim por enquanto. Né? Mas teve várias visualizações e 3 curtidas. Vamos lá, vamos incentivar, pelo menos vamos incentivar aquilo que negócio que é nosso aqui. Isso é nosso. Certo? Não, qualquer um que acesse aquele negócio. Som. Isso aí. Queridos, precisamos, né? Pelo menos incentivar aquilo que é da nossa igreja. Certo? Se a gente não alcançou ainda a excelência de fazer aqui uma ministração assim, poxa, maravilhosa, gloriosa, enfeitada, cheia de pena de pavão aqui atrás aqui, mas nós estamos no caminho, vamos chegar lá um dia. Né? Então, para isso, vamos apreciar os pequenos começos, que é o que nós temos aqui. Mas amém. Bom, hoje, o título da nossa mensagem é Vida e Fé. Vida e Fé. Esse é o título, então, da mensagem de hoje.
para isso, queridos, eu gostaria de convidá-los a ler um texto que está no livro de... um texto que está no livro de 2 Coríntios, capítulo 5, no versículo 7. Livro de 2ª carta aos Coríntios, né? Capítulo 5, versículo 7, que diz assim: porque andávamos por fé, e não pelo que vemos. Queridos, quando Paulo escreve essa carta a essa igreja que está na cidade de Corinto, ele está meio que dando um puxão de orelha neles, né? E fala assim: porque em algum tempo, outrora, andávamos por fé, e não pelo que vemos. Quer dizer, hoje então essa igreja está nessa condição. Só acredita se vê. Não. Se eu não vejo o negócio acontecer, eu não acredito. Né? Que triste, né? Porque outrora, em outro momento da história, eles andavam por fé e não por aquilo que eles estavam contemplando. Só para a gente engrenar o assunto aqui, tá? Romanos, capítulo 11, versículo 23. Romanos 11, 23. Vamos ver o que está escrito ali. Olha só. Eles também, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, pois Deus é poderoso para os enxertar de novo. Eles também, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, pois Deus é poderoso para os enxertar de novo. Ou seja, uma vez, eles já haviam sido enxertados como ramos na videira verdadeira. Porém, com o passar dos dias, com o decorrer das notícias, as notícias que saíam lá nos rolos, né? Não nos jornais, né? Pois é, mas quer dizer então que o dólar chegou na estratosfera. As notícias para 2025, dizem aí os pessimistas, né? Olha só, não vai ser boa, hein? Cuidado aí, comece a aguardar porque vai faltar. Essas coisas estavam acontecendo lá. O camarada pegava, ligava a TV de manhã, a notícia era só negativa. Ele começou então a não crer mais naquilo que ele havia recebido, na palavra que ele recebeu. Então ele começou a olhar as circunstâncias daquele negócio. E saiu do ramo onde ele havia sido enxertado. Ou seja, ele olhou para as coisas naturais e não para a verdade da palavra que ele havia recebido. Vamos lá. Mateus 14, 22 a 33. Mateus 14 é um texto que naturalmente todos conhecem, que é aquela história onde Jesus ele anda sobre as águas. E queridos, esse é um texto, eu lembro de já ter falado sobre ele aqui alguma vez, mas vamos tentar extrair daqui algo que vai se encaixar nesse contexto que nós estamos falando aqui, que é vida e fé. Olha só, logo a seguir, isso aconteceu ali à margem do lago de Genezaré, ou lago da Galileia, né, como chamam, né? Logo a seguir, Jesus fez com que os discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado. Queridos, ir adiante aqui
significa o seguinte, ó, vocês vão, mas daqui um tempo, daqui um pouco, eu vou estar também lá. Eles foram na frente de Jesus. Então foram adiante de Jesus, porque Jesus ia também. Enquanto ele despedia as multidões, ou seja, naquele lugar, então, ali havia uma grande multidão. Pessoas que estavam ali com apenas um interesse. Eles queriam ver o que Jesus ia fazer. Queriam ver milagres. Aquele povo que estava ali por um único motivo. Queriam ver milagres acontecer. Aqueles que viam o milagre acontecer passavam a acreditar, a crer. Não é muito diferente dos dias de hoje, queridos. Pessoas se reúnem, se aglomeram, grandes concentrações de pessoas, buscando ver uma única coisa: algum milagre acontecer. Então, se acontecer um milagre, então eu vou passar a acreditar nesse negócio aí. E tendo então Jesus despedido as multidões, ele subiu ao monte, a fim de orar sozinho. Olha o que Jesus faz, queridos. Quando ele tem algo grandioso, ele se separa, inclusive daquele grupo que ele convivia. Ele manda os discípulos irem à frente dele, despede a multidão e sobe em um monte para orar, sozinho, para ter um contato, para buscar no Pai aquilo que ele iria fazer. E ao cair da tarde estava ele só. Próximo. Entretanto, o barco já estava longe, a uma boa distância da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Olha só. Quantas vezes na nossa vida a gente tem uma direção de Deus, começa a fazer alguma coisa, daqui a pouco começa a levar lambada e chicotada de todos os lados, né? Por quê? Porque existe um vento contrário, queridos. Isso não é privilégio seu ou meu dos nossos dias. Isso já aconteceu naquele tempo lá, também acontecia lá. Poxa vida, mas a palavra foi tão clara na minha vida, eu comecei a fazer esse negócio aqui, agora está aí, tem uma porta que se fechou, tem um pé da cadeira que quebrou, tem, né, o cachorro me mordeu. Sabe, começa a acontecer coisas que parece que não cooperam para aquele projeto. Certo? Quem enviou ele para o mar? Foi Jesus. Pô, mas espera um pouquinho, mas foi Jesus que mandou para cá, agora essas coisas estão acontecendo? Pois é, aconteceu. De madrugada, ou seja, alguns textos falam que lá pela quarta vigília da noite, de madrugada, Jesus foi até onde eles estavam. Onde é que eles estavam? No meio do lago, sofrendo, sendo açoitados por ondas. Por quê? Porque aconteceu uma tempestade. Jesus foi até onde eles estavam, andando sobre o mar. Jesus poderia ter pego um barquinho, né, para ir até lá, né? Mas ele resolveu economizar. Não, vou pegar esse barco aí, vou ter que ficar puxando a cordinha, né, para dar partida no motor e tal, eu vou andando mesmo, né? Os discípulos, porém, vendo-o andar sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: é um fantasma. E tomados de medo, gritaram. Olha só, queridos, esses homens eram homens, todos eles eram homens judeus. E o judeu não crê nesse negócio de fantasma. Então, de onde é que eles tiraram isso?
Vejam vocês que no meio das atribulações, as pessoas começam a ver fantasma onde não existe. Coisa tão pequena, tão simples, mas o nosso medo transforma aquilo num gigante. Por quê? Porque eles esqueceram da palavra. Quem foi que mandou eles para o outro lado? Jesus. Vão na frente. Agora Jesus está vindo e eles acham que Jesus é um fantasma. Sendo que foi Jesus que mandou eles irem. Vão na minha frente, porque logo eu alcanço vocês. Agora Jesus está chegando, não, é um fantasma. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu. Ou tenham bom ânimo, sou eu. Não tenham medo. Não tenham medo, sou eu. Então Pedro disse: ah não, espera aí um pouquinho. Como é que é isso? Se és o Senhor. O que ele disse? Se és o Senhor. Era Jesus ou não era? Era, né? Se és o Senhor, mande que eu vá até aí, nessa água, nesse mar aí. E também que eu vá andando sobre as águas. Jesus disse: vem. Queridos, o que Jesus ia fazer nessa hora? Me diz. Se Jesus falasse para Pedro: não, Pedro, não venha. Aí então Jesus poderia ser um fantasma. Vem. Foi Jesus que deu essa ordem para Pedro? Não. Não foi Jesus que chamou Pedro. Será que Jesus queria que Pedro andasse sobre as águas? A história mostra que não. Ele se escalou para ir até lá. Aí Jesus então concordou. Vem. E Pedro desceu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Não foi até Jesus, foi na direção de Jesus. Reparando, porém, na força do vento, estava acontecendo uma tempestade. Teve o quê? Medo. O que Jesus falou para eles? Não tenham medo. Agora esse cara aqui esqueceu a palavra de Jesus. Pela segunda vez, né? Primeira vez é: vão e eu vou encontrar vocês. Segunda vez, Jesus falou: não tenham medo. Teve medo. E começando a afundar, olha só. Queridos, vocês já viram alguém cair na água? Já, né? Ou quem já não caiu na água alguma vez? Né? Eu contei esse ano aqui no culto do Dia das Mães, uma história que aconteceu comigo, né? Que a minha mãe me largou na água assim, e eu lembro dessa cena, né? Que eu fui afundando. Foi isso? Não, afunda de uma vez, né? Ficou só o chapeuzinho boiando assim. É, isso. Então, começando a afundar. Olha só. Queridos, quando uma pessoa afunda na água, ela afunda de uma vez. Certo? Começando a afundar. Olha como a coisa foi meio assim, slow motion, assim, né? Devagar, né? Começando a afundar, gritou: Senhor, salve-me! Próximo. E prontamente, queridos, prontamente, Jesus não foi assim, começando a estender a mão. Deixou tomar uns litros d'água, né? Começando então a estender a mão. É isso que a palavra diz? Não. Prontamente. Jesus estendeu a mão, segurou e disse. Pô, o cara estava se afogando ali, Jesus ainda deu um esculacho nele, né? Homem de pequena fé, por que você afundou? É isso? Por que você tomou água?
Por que você não nadou? Ele era um pescador, devia saber nadar, né, esse cara, né? Ou estava na profissão errada, então, né? No mínimo ele devia saber nadar. Homem de pequena fé. Parei um pouquinho. O único que saiu do barco e foi andar na água foi ele. Como é que Jesus disse que ele não tinha fé? Se Jesus também, né, tinha que torcer a orelha dele, né? Homem de pequena fé, por que você duvidou? Duvidou do quê? Que ele também conseguia andar sobre as águas? Não. Duvidou da palavra. Qual foi a palavra? Vem. Venha. Agora ele foi e afundou. E Jesus, então, prontamente estende a mão, tira ele daquela situação que ele estava afundando, e a palavra diz que, subindo ambos para o barco, o vento cessou. Como que eles subiram no barco? Eles foram andando. Jesus não pegou ele no colo, nem colocou ele no ombro. Não, estendeu a mão e os dois voltaram andando sobre as águas. Curioso é que agora ele não afunda mais, né? Por quê? Porque Jesus está com ele. Só que dessa vez, queridos, Jesus está presente. Ele está tocando, está vendo, está sentindo Jesus. Antes não. Ele creu, mas de repente descreu. Acreditou, mas a hora que a onda bateu, né, nas partes dele ali, ele teve medo e afundou. Queridos, nos nossos dias, nós temos fé em alguma coisa. Tenho fé e eu ando então sobre esta fé. Só que, inevitavelmente, as forças contrárias, semelhantes a essas que estavam lá naquele lago, elas atingem a nossa vida. E neste momento, exatamente nós colocamos a nossa fé em xeque. Ou eu creio e recebo aquilo que a palavra diz que eu vou receber, que é meu, eu já tenho, ou eu duvido e perco tudo. Existe uma ministração do pastor Pio, que parece que o título é exatamente esse. Eu creio e recebo, ou creio e pego, coisa assim, ou eu duvido e largo. Exatamente isso. Eu creio e pego, recebo, ou duvido e largo, ou seja, perco. Não é largo, é perco, né? E assim é a nossa vida, queridos. A nossa vida de fé. Ou a nossa vida com fé em algumas coisas apenas. Apenas algumas coisas. Então eu preciso, de fato, ter muito claro aquilo que eu creio. Eu escolhi crer na palavra de Deus. E basta, queridos. Nós escolhemos crer na palavra. Em tudo aquilo que a palavra diz que Ele já depositou na minha vida. Vamos em frente. Lemos Mateus, né? Tiago, capítulo 1, versículos de 2 a 7. Tiago 1, de 2 a 7. Olha o que a palavra de Deus diz. Meus irmãos, meus queridos, tenham por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias tribulações. Queridos, passar por tribulação nos fortalece.
nos deixa mais fortes. Ninguém morre por passar por tribulação. E se você não morre, você é fortalecido. Por quê? Porque isso faz com que você ganhe experiência. Certo? O exército, não digo só o exército brasileiro, mas qualquer soldado, ele recebe treinamento. E lá nesse treinamento não ficam dando florzinha para ele e passando brilhantina no cabelo dele. Não, ele vai rolar no barro, ele vai ralar para aprender o que deve acontecer no momento em que ele tiver que enfrentar o seu inimigo. Passar por tribulações nos fortalece. Sabendo que a provação da fé, olha aí, a provação da fé que vocês têm, isso como é que é? Um pronome, bom, esqueci. Está dizendo o seguinte, a fé que vocês têm, ele está reconhecendo que essa fé existe. A fé que vocês têm produz perseverança. Próximo. Ora, a perseverança deve ter ação completa para que vocês sejam perfeitos e íntegros. Perfeito aqui, queridos, significa você não vacilar, você não voltar atrás, você não ter dúvida. Perfeitos e íntegros. Ou seja, só é íntegro quem é perfeito, quem não duvida, sem que lhes falte nada. Se, porém, algum de vocês necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá com generosidade. Queridos, essa sabedoria aqui não é sabedoria para desenvolver filosofia, sabedoria para fazer grandes pregações. Não. Esta sabedoria, queridos, é a sabedoria que se pedida a Deus, alguém de vocês se necessita de sabedoria. Que sabedoria é essa? A sabedoria que é pedida a Deus com fé e não com dúvidas. Sem reprovações ele lhe concederá. Quando nós colocamos alguma coisa diante de Deus, pedimos sabedoria para Deus, para que esta sabedoria aumente a nossa fé. Próximo. Peça-o, porém, olha aí, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Que uma pessoa dessa não pense que alcançará do Senhor alguma coisa. Próximo. Sendo indecisa e inconstante em todos os seus caminhos. Tem uma versão que diz assim: tal pessoa não pense que receberá do Senhor coisa alguma. Tal pessoa é aquele que duvida. Este elemento, esse sujeito que abriu mão da sua fé genuína, em algum momento duvidou, a palavra diz: não pense que receberá do Senhor alguma coisa. Isso é uma coisa tão simples, mas ao mesmo tempo tão delicada. Este é o nosso último culto, né? Antes do culto profético, naturalmente. E como estamos encerrando o ano, uma mensagem que eu gostaria de deixar aos nossos corações é exatamente isso. Vamos viver com fé, não duvidando.
A palavra diz, queridos, que não tem como nós termos fé e dúvida ao mesmo tempo. Ou eu tenho fé e recebo, ou eu duvido e vou perdendo durante a minha jornada. Eu tenho fé e recebo, ou eu duvido e perco. Então, queridos, naquilo que nós temos fé, vamos andar sobre isso. Todos nós aqui temos uma palavra de Deus para a nossa vida. Todos nós aqui cremos que estamos nesse mundo por conta de um projeto divino. Certo? Quando você foi concebido, quando você foi gerado, isso não foi um acidente da natureza, queridos. Deus planejou você, exatamente como você é. Certo? Quando Deus me planejou, por exemplo, Ele tinha um projeto para a minha vida. Né? Durante um período, esse projeto era assim, com o cabelo bem penteadinho. Vocês podem não acreditar, mas eu já tive cabelo um dia. Certo? Hoje, queridos, nós precisamos dar sequência nesse projeto, independente das situações que se levantam. Independente. Certo? Aconteceu com Pedro naquele lago. Ele tinha uma palavra, vem. Porém, ele olhou para a circunstância. Espera um pouquinho, mas o calendário está se esgotando. Dia 31 termina o ano. Tudo aquilo que eu projetei para esse ano ainda não aconteceu, mas será que de fato é de Deus esse negócio? Duvidei. Se eu duvido, queridos, mesmo aquilo que eu já alcancei, eu posso perder. Nós temos aqui, glória a Deus, né, os nossos pedidos e desejos, né, que são colocados naquele recipiente. Ah, sim, está aqui, ó, né? Então aqui nós temos alvos, projetos, desejos para o ano de 2025 que serão colocados então num recipiente ali e todo mês nós oramos sobre isso, declarando que se cumprirá aquilo que foi colocado ali. Nós temos um testemunho disso. Tudo aquilo que nós colocamos nesta folha, quer dizer, não nessa, naquela outra, né, ano passado, tudo aquilo se cumpriu. Glória a Deus por isso. O que me faz pensar é o seguinte, pô, nessa folha aqui eu já vou colocar mais coisa, porque vai se cumprir. Certo? Né, essa semana eu saí com um colega, a gente foi até um lugar aí, eu acho que eu vou colocar nessa folha um objeto que a gente viu lá num certo lugar. Lá. Se eu colocar aqui, vai acontecer. Aliás, se eu tivesse colocado, teria acontecido, eu não coloquei. Né? Mas, queridos, é assim que funcionam as coisas. Pela fé, nós alcançamos. E esta fé, queridos, não é, eu não estou querendo abrir a cabeça de vocês e depositar na cabecinha de vocês. Não. Eu apenas estou reproduzindo aquilo que foi escrito. Queridos, neste ano, nós passamos por algumas provações, naturalmente. Cada um de nós passou por provações na sua vida, mas nós vencemos. Vencemos por quê? Porque nós cremos que existe um projeto de Deus. E quando eu creio num projeto de Deus, lembrem disso, de Deus, não meu, não da minha cabecinha apenas,
eu deposito fé em um projeto divino, isto acontece. Queridos, e assim será em 2025. Tudo aquilo que com fé, você apresentar diante de Deus e crer que você já recebeu. E a fé é exatamente isso. Eu creio naquilo que não existe ainda, mas eu tenho certeza que assim será. Ah, mas eu não estou vendo isso acontecer, já era para ter acontecido, não aconteceu ainda. Mantenha a sua fé. Ande em cima disso. Mantenha a sua fé. E assim será. Aquela pessoa que você gostaria de apresentar a Jesus, gostaria que ela convivesse, estivesse com você agora aqui nesse banquinho, aqui na cadeirinha do seu lado. Ah, mas o cara, cada vez que eu me aproximo dele, ele foge. Não desista, continue. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas cooperam, queridos. Dessa forma, Deus proverá também uma oportunidade de fazer com que aquilo que você quer, que você tem fé, isso vai acontecer. Amém? Para encerrar, eu gostaria de ler com vocês um texto que está no livro de Mateus 6, 9 a 13. Já que eu não vou ministrar o culto profético, eu quero fazer com vocês uma oração. E esta oração não é eu que estou fazendo, é a oração que Jesus ensinou os seus discípulos de como se deve orar. E lá, naquele momento, ele falou assim: orem assim. Quando vocês orarem, orem assim. Pai nosso. Era pai dele, né? Até aquele momento, Deus era o pai de Jesus. Mas ele diz: o meu pai também é o seu pai. E quando vocês orarem, orem assim: Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Queridos, olhem o contexto disso. Venha o teu reino. Assim na terra, como ele é no céu. Próximo. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Hoje. Todo pão, já falamos sobre isso. Todo pão que eu vou comer a minha vida inteira, eu não quero ele migalhinhas. Eu quero hoje. Me dê hoje o pão que é meu. Aquilo que me pertence, eu quero hoje. Eu não quero no decorrer dos anos, se eu tiver mais 20 anos de vida, mais 50, não interessa. Eu quero hoje, é meu. O pão nosso de cada dia, me dê hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas. Assim como, olha só, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. Queridos, se você tem essa capacidade de perdoar as pessoas, você vai colher o que esse texto tem para você. Próximo. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Tentação, queridos, é um mal. Não deixe que esse mal se aproxime. Livra-me dele, pois teu é o reino e não o poder das trevas. Teu é o reino. Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Para sempre. Queridos, eu quero declarar esse texto na vida dessa igreja.
E gostaria de convidá-los, né, a se pôr em pé. Vamos orar e declarar essas palavras da nossa vida. Queridos, ore e considere isso como uma verdade. Uma verdade absoluta. Porque foi Ele, Jesus, que falou que é assim. E se eu creio e tenho fé que tudo aquilo que Jesus falou é verdade, então eu vou orar com fé. E assim será. Assim será, queridos, porque a palavra diz que é assim. Vamos lá então? Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, assim na terra como é no céu. O pão nosso de cada dia dai-me hoje. Perdoa as minhas dívidas, assim como eu perdoo os meus devedores. E não me deixe cair em tentações, mas livra-me de todo o mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Amém. Glória a Deus. Isso merece um aplauso, né, queridos? Glória a Deus. Glória a Deus. Muito bem. Então, não esqueçam, no próximo domingo teremos nosso culto, que será um culto com ênfase profético para o nosso próximo ano. Então venha com alegria e, se possível for, traga alguém com você. Nós vamos trazer o pastor que vai pregar, o pregador. Traga alguém, queridos. Convide alguém, aquela pessoa que você gostaria que estivesse ouvindo isso também, juntamente com você. Traga alguém. Venha com alegria e com fé. Qual foi o título dessa mensagem? Vida e fé. Amém? Muito bem, glória a Deus. Tenham todos uma semana abençoada. Nos encontramos aqui então no próximo domingo.